Olá, família IBL e demais seguidores, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais. E hoje eu quero falar contigo sobre algo que está assim pulsando no meu coração. Sabe aquelas situações em que nós achamos assim, não tem mais jeito, não tem mais saída. Às vezes até é um diagnóstico que você recebeu, às vezes é uma situação familiar. Enfim, em muitos aspectos, muitas das vezes nós somos conduzidos, levados a acreditar que essa situação é o fim. Mas eu quero, mediante a palavra de Deus, te desafiar a compreender, a acreditar que esse não é o fim. Por quê? Porque quando Deus entra na nossa vida, Ele entra para mudar diagnósticos, mudar a história. Deus sempre nos toca de forma extraordinária. Então, o agir de Deus é muito diferente do agir das circunstâncias. E uma vez que você está nas mãos de Deus, você não está à mercê das circunstâncias. Você está debaixo dos cuidados de Deus. E eu quero poder compartilhar contigo uma história que aconteceu lá em 2 Reis, no capítulo 6. O verso 24 vem dizendo assim: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Então, Ben-Hadad, rei da Síria, sitiou Samaria. O que é uma cidade em sítio? Uma cidade sitiada é que foi cortada todas as fontes que realimentariam aquela cidade. Ou seja, eles passariam a se alimentar com tudo que tivesse dentro dos muros daquele ambiente, mas agora eles não poderiam mais nem vender e nem comprar, nem sair e nem entrar. Todas as fontes de água também foram cortadas e aquele povo estava definhando. Eles olhavam para um lado, não tinham solução, olhavam para o outro, não tinham solução. A situação estava tão crítica que o rei de Samaria, passando pelo muro da cidade, ouviu duas mulheres brigando. E uma delas gritou pelo rei e disse: Senhor, nos socorre. Ele disse: o que está acontecendo? Ela disse assim: olha, ontem eu fiz com essa mulher um trato, o trato de que nós comeríamos o filho dela e que hoje nós comeríamos. Ontem nós comemos o meu filho e que hoje nós comeremos o filho dela e ela está me negando. O texto vai dizer que o rei rasgou as suas vestes. Ele entrou num estado de luto total. Imagina essa situação, queridos. Uma situação de fome extrema, em que uma mãe tem que abrir mão do seu próprio filho, comer, fazer do seu filho a sua refeição. Meu Deus do céu, isso aqui é muito difícil. Talvez você esteja passando por uma situação tão difícil como essa. Talvez um diagnóstico, talvez uma situação em que você já pediu tanto pela vida de um filho, pela salvação, pela cura dele, pela conversão dele, pela reconciliação, e você olha de um lado e olha para o outro e não encontra a resposta. Muitas vezes até disse: não tem mais jeito. Mas aquele profeta, aquele rei, ele tinha um profeta ali. E o profeta Eliseu, ele chega para aquele rei e ele diz algo profundo: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo de dois cevados por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, aquele profeta, ele estava falando que aconteceria um milagre. E olha o que vai acontecer posteriormente. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Aí disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A incredulidade nos impede de vermos o milagre, de fazermos parte do milagre. E olha que é uma coisa muito séria, que aquele rei apoiava o seu braço nesse comandante. Então olha, cuidado com onde você tem se apoiado. Será que você tem se apoiado em um braço de pessoas que estão lhe dizendo: vai dar certo, você vai conseguir, você vai passar de fase, isso vai mudar, Deus vai mudar essa história? Ou você está perto de pessoas que estão lhe dizendo: não tem mais jeito, não tem mais solução, realmente você tem que se conformar?
Então, quando nós estamos diante de uma situação difícil, queridos, nós não podemos olhar para aquela situação difícil como o começo, meio e fim. Nós precisamos tirar os olhos dessa situação e enxergar Deus. Esse não é o fim. Esse não é o fim. Deus tem uma resposta para a minha vida e para a sua vida. Deus tem graça para a minha vida e para a sua vida. Eu fico vendo aquela mulher do fluxo de sangue. Todo mundo já tinha dito para ela que não tinha mais jeito. O texto vai dizer que ela gastou tudo com os médicos e nada adiantou. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu falar que Jesus estava passando perto do lugar onde ela estava. E ela disse assim: se eu pelo menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Isso faz toda a diferença. Não acredite que esse é o seu fim. Aquela mulher não acreditou naquele diagnóstico. Não tem mais jeito. Ela não acreditou que esse era o ponto final. Não. Ela creu, ela acreditou. E a fé, queridos, nos faz viver uma outra história. Um novo tempo, com novas oportunidades. Eu quero te desafiar a acreditar. Eu mesma já experimentei milagres extraordinários na minha vida. Eu sei daquilo que Deus pode fazer. E Ele continua fazendo. E Ele quer fazer. Por isso, esse não é o ponto final. Creia. O texto vai dar prosseguimento lá em 2 Reis e você vai perceber que, de fato, algo sobrenatural aconteceu. E é justamente isso que nós precisamos nos focar, no sobrenatural. Naquilo, sabe, o que para o rei era impossível, para Deus é possível. O que para você é impossível, o teu impossível é um ambiente propício para as possibilidades de Deus. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não faz. Então, se você julga alguma área da sua vida como impossível, eu quero lhe dizer que essa área é um terreno propício para Deus agir. Por isso, creia, confie no Senhor e entenda, esse não é o fim. Entregue a sua vida ao Senhor e você vai poder experimentar, perceber da grandeza, da bondade dEle, do amor dEle e da provisão. Por isso que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida e até o próximo devocional.